orar. Pai, obrigado pela Tua presença aqui no nosso meio. E rendemos glórias e aleluia, Senhor. Porque sabemos, não apenas porque a Tua palavra nos diz, mas porque sentimos a presença do Senhor. Embora a Tua palavra é suficiente quando diz que o Senhor estaria conosco todos os dias. Que onde tivesse 2 ou 3 reunidos em Seu nome, o Senhor estaria presente no nosso meio. Pai, e como é bom estarmos diante do Senhor, como é bom prestarmos louvores ao Teu nome. Pai, louvado para sempre seja o nome do Senhor, em nome de Jesus, aleluia. Queridos, graça e paz, boa noite a todos. Como nós ouvimos aqui no início, é o primeiro culto do ano de 2021, o ano da superação. Que seja o ano da superação para cada um de vocês que estão ouvindo essa palavra nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vamos ler a palavra de Deus. Você pode estar com ela aberta, tanto em Hebreus capítulo 10, versículos 35 em diante, como você também, quero encorajá-lo também a abrir a palavra de Deus em Josué capítulo 6. Josué capítulo 6. Queridos, o tema da palavra nessa noite é não pare. Isso mesmo, não pare. Você pode aí falar com o seu irmão que está ao seu lado, diga para ele, ó, não pare, né? Não pare. Bom, o ano de 2021 será para nós, a igreja Betel Serra, família Betel Serra, o ano da superação. Nós já temos falado, superação, de acordo com o dicionário Aurélio, superação é ser superior a alguém ou a algo, ou melhor do que, passar mais além do que, obter uma vitória relativamente a, suplantar. E no sentido literal dessa palavra significa cultivar uma superação. Uma superação. E o meu desejo é que esse ano, cada membro da família Betel experimente de uma superação. E se queremos cumprir a nossa missão de ganhar vidas, cuidar bem de cada uma delas e transformá-las em discípulos de Jesus, se nós queremos cumprir essa missão com uma superação, então nós precisamos ganhar ainda mais vidas, cuidar muito bem de cada uma delas e transformar cada uma dessas vidas que ganharmos em discípulos de Jesus. Sabemos que para termos um ano de superação, não basta só orar e desejar ter uma vida além. Não. Eu preciso buscar uma superação pessoal. E qual é a definição de superação pessoal? Superação pessoal é uma mudança através da qual a pessoa adquire uma série de qualidades que melhoram a sua vida. Se tornar uma pessoa melhor, um melhor marido, uma melhor esposa, um melhor pai, uma melhor mãe, um melhor filho, um melhor discípulo de Jesus, um melhor crente em Jesus. Então, caso você não tenha experimentado isso em 2021, eu convido você a buscar esse ano superar-se, vencer os seus limites, ultrapassar a você mesmo, ser uma pessoa melhor. Buscar, primeiramente, se tornar melhor. Se você ouviu e participou do culto da virada, você nos ouviu falar sobre superação. Você ouviu que se você quer um ano de superação na sua vida,
você precisa colocar Deus em primeiro lugar. Em primeiro lugar em todas as áreas da sua vida. É o que diz Mateus capítulo 6, o texto que analisamos na noite da virada. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas lhes serão acrescentadas. Você que não participou do culto da virada, vá lá no nosso canal, Betel Serra, no YouTube, e veja quais os pontos que nós enumeramos, destacamos, para que você possa dar o primeiro lugar para Deus. Convido você, convoco você, estimulo você, eu desafio você a dar esses passos durante esses 365 dias desse ano. Quero estimular você, e não quero caminhar sozinho nesses passos. Venha comigo, vamos juntos. Deus nunca mudou e não mudará. Creia, queridos, nas promessas de Deus. E se você crê, você sabe que Deus nunca falhou. Eu digo que Deus nunca falhou comigo. Por isso, não duvido de que nenhuma das suas promessas não chegarão a mim. Porque não basta eu esperar elas chegarem. Muitas delas eu preciso ir, eu preciso ter a minha parte, são promessas condicionais. Então, Deus nunca mudará. Persevere nas promessas de Deus. Não desista antes da vitória. Tem pessoas que param diante das circunstâncias, diante de situações adversas, e aí não superam. Superar é exatamente avançar a despeito de que tudo seja contrário. Superar é você ir, então, mais além. Não possuem vida vitoriosa, porque ao sair para alcançá-las, param antes. Desanimam, enfraquecem, esmurecem, se acha incapaz, se acha sem força. Por isso que lá em Hebreus capítulo 10, o texto que eu pedi para que você abrisse, versículos 35 a 39, diz assim, preste atenção na leitura. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Não abrir mão significa não renuncie, não desista, não abandonem da confiança que vocês têm. Tem uma canção que diz assim: confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados. Não seremos abalados. Queridos, essa palavra do Senhor, inicialmente nesse texto, é uma ordem. Ele diz, não abram mão, não desistam, não parem de confiar. E aí ele continua dizendo, a confiança será ricamente recompensada. Ricamente recompensada. E continua, vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Está vendo? A promessa de Deus depende de nós confiarmos nele. Independente de quanto tempo isso vai demorar, independente que tudo esteja ao contrário daquilo que é promessa de Deus para a sua vida, mas o que Deus prometeu, Ele cumprirá na sua vida. Quantas pessoas abaladas, quantas pessoas inseguras, amedrontadas, tristes, sem perspectivas, inconstantes. Muitos começam e param. Por que têm desistido? Por que têm desanimado? Porque estão abrindo mão
da confiança no Senhor. O ano passado, quando começou a pandemia do Covid-19, quantos crentes pararam, esmoreceram, desanimaram, e não vem dizer que é qualquer outra coisa, que a doença, não, nada disso, é a falta da confiança no Senhor. É o que nós podemos ver no texto que estamos acabando de ler. Não abram mão da confiança, significa não abram mão das promessas de Deus. Ela será ricamente recompensada. É preciso perseverar, queridos, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, diz o texto, recebam o que Ele prometeu. Pois muito breve aquele que vem virá e não demorará. É o que diz o texto. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Se você é desses que não retrocedem, pode dar um glória a Deus e aleluia aí. Amém. Agora, se você é daquele que parou, que estagnou, que esfriou na fé durante esse tempo, já imaginou se fosse uma perseguição? Já imaginou se fosse o Coliseu que tivesse você lá sendo jogado para ser martirizado? Já pensou se fosse os leões famintos te olhando assim, doido para te devorar? O que seria de você? Como você sobreviveria a esse momento? Nós não voltamos atrás. Nós não paramos. Porque, queridos, deixar de avançar, deixar de crescer, já é retroceder. Se você ficou parado e todo mundo avançou, você ficou para trás, você retrocedeu. Então, não pare, não pare. Somos dos que creem, dos que são salvos. E esse texto nos fala sobre perseverança. Precisamos perseverar. Você precisa perseverar. E se perseverar, como diz o texto, receba o que ele prometeu. Já perceberam que as promessas de Deus são sempre abençoadoras? Eu tenho certeza que você nunca leu na Bíblia Sagrada uma promessa vinda de Deus, uma promessa de destruição da sua vida, uma promessa de derrota, uma promessa de fracasso, porque Deus não quer isso para você. Então você jamais vai encontrar uma palavra dele nessa direção. Como você não encontrará nenhuma palavra de Deus, não só na Bíblia, como em qualquer outro lugar que te deixe em dúvida. A palavra de Deus é para gerar fé em você. Quantos crentes recebem profetadas por aí em nome de Deus, mas que deixa ele confuso, deixa ele aí preocupado, tenso, achando que Deus está castigando. Não é uma palavra que vem de Deus, porque as promessas de Deus são sempre abençoadoras, sempre abençoadoras. Precisamos ver essas promessas se cumprindo em nossas vidas. Quantas promessas que ainda não tomaram posses por falta de perseverança. Quantas promessas que você está a um passo de conseguir, mas aí você desiste. Por quê? Porque parou. Então a mensagem de hoje é: não pare, não pare. Tem um desafio de superação aos que estão parando antes de receber a promessa, aos que estão abandonando o propósito, o chamado para as suas vidas. Você vai precisar fazer escolhas, tomar atitudes, perseverar para receber as promessas. O povo de Israel recebeu uma promessa da terra prometida. Deus prometeu dar a esse povo uma terra,
que mana leite e mel. Então eles saíram do Egito. E Deus já havia dito para eles, essa terra que eu estou dando é de vocês. Porém, tinha gente que morava lá. Era preciso eles entrarem e conquistarem cada palmo daquele chão. Mas Deus já havia dito, é de vocês. Mas havia apenas a promessa. Josué capítulo 6, e convido você a ler o texto todo comigo. Josué 6, versículo 1 em diante, diz: Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade, e os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito. O muro da cidade cairá, e o povo atacará, cada um do lugar onde estiver. Essa foi uma reunião entre o Senhor e Josué. O Senhor deu a ele a estratégia de como tomar posse daquela promessa que ele havia feito. Não a Josué. A promessa foi feita a Abraão. Depois ele confirma com seu filho Isaque. Torna a confirmar com o filho Jacó. E chega num período de Moisés. Moisés sabia dessa promessa. E ele toma para si essa promessa. E Deus disse, é com você, é nas suas mãos que darei. Continuando o texto, versículo 6. Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e lhes disse, levem a arca da aliança do Senhor. Olha o que Josué vai contar para eles da estratégia. 7 de vocês levarão trombetas à frente da arca. Essa trombeta aqui de chifre de carneiro é o shofar. E ordenou ao povo, avancem, marchem ao redor da cidade. Os soldados armados irão à frente da arca do Senhor. Quando Josué terminou de falar ao povo, os 7 sacerdotes que levavam suas trombetas perante o Senhor saíram à frente, tocando as trombetas. E a arca da aliança do Senhor ia atrás deles. Os soldados armados marchavam à frente dos sacerdotes que tocavam as trombetas. E o restante dos soldados seguia a arca. Durante todo esse tempo tocavam-se as trombetas. Mas Josué tinha ordenado ao povo, não deem o brado de guerra, não levantem a voz, não digam palavra alguma, ou seja, caminhem em silêncio, até ao dia em que eu lhes ordenar, então vocês gritarão. Tinha um tempo certo para cada coisa. Continuando a leitura, versículo 11. Assim se fez a arca do Senhor rodear a cidade, dando uma volta em torno dela. Então o povo voltou para o acampamento onde passou a noite. Josué levantou-se na manhã seguinte e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes que levavam as trombetas iam adiante da arca do Senhor, tocando as trombetas. Os homens armados iam à frente deles e o restante dos soldados seguiam a arca do Senhor enquanto as trombetas tocavam continuamente. Sabe por que repetiu? Para mostrar para nós que todos os dias eles fizeram a mesma coisa. Saíam no acampamento, tocando, caminhando em silêncio, né? E quando terminava de dar uma volta, voltavam para o acampamento. E fizeram isso durante 6 dias. No 2º dia também rodearam a cidade uma vez e voltaram ao acampamento. Aí, a mesma coisa. E durante 6 dias repetiram aquilo. No 7º dia levantaram-se a romper da manhã e marcharam da mesma maneira 7 vezes ao redor da cidade. Foi apenas nesse dia que rodearam a cidade 7 vezes. Na 7ª vez, quando os sacerdotes deram o toque de trombeta, Josué ordenou ao povo, gritem,
o Senhor lhes entregou a cidade. Queridos, muitos vivem frustrados por não verem mudanças nas suas vidas, não ver as promessas de Deus se cumprirem nas suas vidas. Quero lhe encorajar nessa noite com essa palavra: não pare. Você não pode parar, você não pode desistir. Não pare jamais em sua caminhada com Deus. Não se permita estagnar. Não se permita esmorecer, esfriar na fé, principalmente nos dias que nós estamos vivendo. Estamos vivendo os últimos dias da igreja aqui na terra. Se tem uma hora que você não pode permitir se esfriar na fé, é esse momento. É preciso se aquecer ainda mais. Não é difícil, queridos, começar um projeto. Difícil é terminar. Difícil é ir até o fim, é concluir. Muitos começam, poucos terminam o que começaram. Poucos cruzam a linha de chegada vitoriosos, porque pararam no meio. O que é que falta? Perseverança. Não parar, não desistir. O texto mostra um povo que só tinha a promessa. Foram lá e conseguiram tomar posse. Precisavam tomar posse, porque eles ainda não moravam lá. Era apenas uma promessa. Há muitas promessas de Deus para mim e para você, queridos. Mas ainda não moramos lá nas promessas. São apenas promessas por enquanto. Mas o que nós precisamos é pisar aonde Deus mandar nós pisarmos e tomarmos posse das promessas de Deus, uma a uma, para cada um de nós. Paulo já nos garantiu em Efésios, quando ele nos diz, Efésios 1:3, ele diz que o Senhor nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, nos lugares celestiais. Está lá, nos lugares celestiais. Nós precisamos ir e tomar posse do que já é nosso. Olha que ele usa o verbo no passado. Ele nos abençoou. Ele não nos abençoará. Ele já nos abençoou. Então nós já temos essas promessas. O que nós precisamos é parar de ver gigantes. O que nós precisamos é achar parar de que os inimigos é mais forte do que nós. Não, maior é aquele que está conosco do que o que está no mundo. Então há muitas promessas que eu e você precisamos tomar posse. Eu tenho, é minha, mas ainda não possuo. Como eu disse, essa promessa ele deu para Abraão. Abraão não tomou posse. Ele chegou a pisar, chegou a ver, mas não estava na hora. Isaac, da mesma forma. Jacó, do mesmo jeito. Mas tinha que esperar o momento de Deus. Foram muitos anos que passaram, desde a promessa até a conquista. Porque o kairós de Deus, o tempo de Deus, é que importa. Por que as pessoas param antes de receberem as promessas de Deus? Deus prometeu a Abraão, e é Josué quem conquista. É Josué que toma posse. Isso acontece conosco. Às vezes nós paramos diante das muralhas que se levantam diante de nós. Nós paramos diante dos obstáculos. Atrás das muralhas estão as promessas. Atrás das muralhas está a terra que Deus prometeu. Não podemos ficar aquém da muralha. Não, nós precisamos ir além, precisamos transpor, nós precisamos de superação, precisamos superar os obstáculos que se levantam. Por que nós não conseguimos? Em primeiro lugar, nossa perspectiva é bloqueada, nossa visão é bloqueada. E o bloqueio da nossa visão
são as muralhas. Quando olhamos para os problemas e achamos que eles são enormes. Queridos, a cidade de Jericó nem era tão grande assim, mas os muros eram enormes, largos, intransponíveis. Então, essas coisas, quando olhamos para os problemas e vemos que eles são enormes, principalmente quando alguém diz assim, olha, não tem jeito para a medicina. A gente logo, é muito grande, é muito alto. Eles tinham tudo para poder parar-se diante das muralhas. E são esses obstáculos, essas muralhas, que nos fazem parar, que nos fazem desistir. Sabe por quê? Porque nós gostamos de estar no controle. Nós gostamos de estar vendo a coisa acontecendo. Nós gostamos de sentir as coisas. Nós gostamos de ser guiados pelas emoções. Era, queridos, a primeira batalha do povo de Israel. Apenas a primeira. E começar é o mais difícil. Por exemplo, eu tenho caminhado constantemente. Tem gente que gosta de caminhar. Tem gente que não tem nenhuma dificuldade de levantar da cama e ir para a rua caminhar. Eu não sou dessa pessoa. Eu tenho dificuldade de levantar. Para ir caminhar, como eu tenho. Mas quando eu chego lá e começo a caminhar, eu falo, rapaz, você acertou. Você tinha que levantar mesmo naquela cama e começar a caminhar, olha como é que é gostoso. Aí não dá vontade de parar mais. Né? Por quê? Porque você começou. Entende? Mas às vezes perseverar todos os dias, hein? É difícil. É difícil perseverar. Por isso tem muita gente que para. E quando a gente para um dia, meu Deus, esses dias, mês de novembro, choveu demais. Aí eu não podia ir para a rua caminhar. Que dificuldade para recomeçar a caminhada. Não é fácil, não. Por isso que eu quero desafiar você a superar-se. Ir mais além. Ir mais além. Se você sabe que precisa caminhar, o que você está fazendo deitado? E aí, desculpe, mas o que me veio na mente é que agora foi aquele versículo de Provérbio que diz, vai ter com a formiga preguiçoso. Por que ficar deitado, esperando a morte chegar, se você pode reagir, caminhar e ganhar vida com isso? Jericó, diz o texto, estava fechada. Era impossível entrar na cidade. Ele mandou alguns espias até para ver se tinha alguma passagem que daria para o exército entrar. E eles perceberam e disseram, não dá, não tem. Mas sabe o que eles ouviram lá dentro da cidade de Jericó? Eles ouviram dizer que as cidades estavam fechadas porque eles estavam com medo do povo de Israel. Preste atenção, querido. Por isso, a cidade estava fechada. Impossíveis não intimidam Deus. Sabe, para nós, de repente, olhar uma muralha como aquela, a gente desiste. Mas para Deus, o que é aquela muralha? É um nada. O inimigo está trancando as portas exatamente para que você desista. Ele está com medo de você enxergar com os olhos de Deus. Satanás está tentando te amarrar, te prender, por quê? Porque o alvo dele é destruir você, mas ele tem um tremendo medo de você descobrir que na verdade ele está fechando, porque ele está com medo de você. Porque ele sabe que se você levantar, cheio do poder do Espírito Santo, vidas ele perderá, porque você vai querer arrancá-las das mãos do diabo. Se você está passivo, não olha o pecador como uma alma perdida. Se você já se dá satisfeito porque você está salvo, isso é tudo que o diabo quer.
porque ele sabe que se você enxergar o contrário, ele vai começar a perder. Se ele perder só você, para ele tá bom, do que perder 100 por meio de você. Ele não quer que você enxergue com os olhos de Deus. Entenda isso. O inimigo está trancando as portas exatamente para que você pare, para que você desista. Ele está com medo de você enxergar diferente. Ele não quer que você veja a verdade. Sua perspectiva está sendo atrapalhada por ação demoníaca. Você se acha fraco, você se acha débil, você acha que você não consegue, que você não pode. Isso é sofisma de Satanás. Para falar mais claro, isso é mentira de Satanás. E você está dando crédito a isso. E ele está morrendo de medo de você enxergar o contrário. Abra seus olhos nessa noite, querido. E não pare na caminhada. Versículo 2 diz assim: veja, ela está trancada. Mas Deus vê diferente. Olha só o que ele diz: eu entreguei Jericó nas suas mãos. Mais uma vez ele usa o verbo no passado. Eu já entreguei. Jericó já é de vocês. Queridos, quando Deus fala isso, você não precisa se preocupar. Ele garante os resultados. Se ele disse que é sua a bênção. E aí ele garante. Como ele vai fazer? Aí não. Aí nós não sabemos. Mas o importante é nós crermos nas promessas do Senhor. Ele já viu a batalha que você ainda não lutou. Deus vê diferente de nós, queridos. Preste atenção. O que você faz quando o que você vê não tem nada a ver com o que Deus lhe falou? É uma pergunta. O que você faz quando o que você vê não tem nada a ver com o que Deus lhe falou? Hein? Dá uma desanimada, né? Porque você acha que não vai conseguir. Você acha que não vai, né, ter. E aí você para. É isso que o inimigo quer que você faça. Então ele acaba fazendo de tudo para mudar, para bloquear a sua visão, a sua perspectiva. Como eu disse, Jericó não era tão grande. Eles davam uma volta em torno dela, todos os dias, uma vez. E se eles deram 7 voltas no último dia, isso significa dizer que eles nem gastavam 2 horas para dar a volta em uma cidade, ou na cidade de Jericó. Nem 2 horas eles gastavam. A perspectiva do muro é que era alto, era largo, era intransponível. Quer ver como é que a gente vê diferente? Fulano está gripado. Algum problema? Não. Afinal de contas, quantos de nós nunca ficamos gripados, não é? Ah, mas fulano está com dor de cabeça. Algum problema? Quantos de nós nunca tivemos dor de cabeça? Agora, se alguém fala assim, fulano positivou Covid-19. Oh! E se aparecer a palavra, fulano está com câncer? Acabou, já era. A perspectiva muda quando a gente olha. Nós medimos a grandeza do problema e isso nos faz parar. Ora, para Deus, qual é mais difícil? Curar uma dor de cabeça ou curar um câncer? Obviamente que para ele não tem nada, porque para quem derrubou uma muralha como a de Jericó, o que mais ele não pode fazer? Quando cantamos, os muros diminuem. Quando cantamos, nós nos agigantamos. É por isso que naquele momento de virada, Deus nos falou dizendo, cante. Cante, o que Deus está dizendo é, se agigantem, cresçam, os muros diminuirão diante de você, você vai conseguir transpor, e a ordem de Deus foi várias vezes, cante, você lembra disso? Se você não lembra, você precisa ir lá, ver o momento da virada, aquela pouco mais de meia hora que tivemos. Todos os dias, queridos, nós lutamos contra leões,
Mas quando entramos na casa de Deus tem louvor, casa de Deus tem presença, casa de Deus tem palavra de Deus, tem comunhão com os irmãos, e aí podemos chegar arrasados na hora do culto, mas lá nós nos agigantamos. Por quê? Porque cantamos louvores a esse Deus, porque estamos dizendo para Ele: Senhor, eu estou cantando mesmo a despeito de todas as lutas que tive na semana, mas aqui eu estou me agigantando diante do Senhor. Temos que aprender que o que vemos não é sinal que não podemos entrar na promessa, portas fechadas, mas que o inimigo está desesperado. Guarde isso, o seu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Por isso, muitos não conseguem iniciar, muitos não conseguem começar um projeto. E a primeira razão de estarmos parados é porque olhamos para os problemas. E aí, quando olhamos para os problemas, o nosso Deus aqui dentro fica minúsculo. Eleve os seus olhos além das montanhas, além dos obstáculos. Supere essas coisas e você terá uma visão correta daquilo que Deus tem para você. Em segundo lugar, muitas pessoas param porque não enxergam o progresso. Não enxergam o progresso. Rodearam uma vez durante 6 dias seguidos. E durante esses 6 dias, o que aconteceu? Nada, irmão. Aconteceu nada. Os soldados só caminharam. Voltavam para o acampamento. No outro dia cedo, levantavam, faziam toda a procissão de novo. E voltavam para o acampamento. 6 dias assim. Eu fico imaginando a conversa. O guerreiro chegando em casa e a esposa perguntando: e aí, como é que foi hoje? Caminhamos. E aí, mas aí o que aconteceu? Nada. No segundo dia: e aí, como é que foi? Caminhamos. E o que aconteceu? Nada. Nem uma trinca no muro? Nada. Muitos param por não ver os resultados. Rodearam então a cidade dessa forma e nada. Você já imaginou como é que seria bacana? Se em cada dia que eles dessem uma volta, uma parte do muro caísse. Eles iam com muito mais ânimo para o segundo dia, porque uma segunda parte também iria cair. Imagine que cada dia 1/7 do muro caísse. Aí isso ia estimular. Eles iam querer dar logo as 7 voltas num dia só, para poder acabar logo. Mas não, nada acontecia. Lembra de Naamã? O profeta Eliseu disse: mergulhe 7 vezes no Jordão. Aí ele mergulhou a primeira e o que aconteceu? Nada, só molhou. Num rio sujo. Porque na cidade dele tinha rios melhores. Ele mesmo falou isso. Quando chegou no 6º dia, ele quis parar. Lembram disso? Só faltava um mergulho. Mas nós somos assim. Se não vemos resultados, a tendência é parar. Deus teve uma conversa secreta com Josué. Ele não contou que Deus disse que o muro cairia no 7º dia. E os guerreiros só caminharam. A batalha de cada dia e nada. Eu pergunto, se orássemos e a resposta viesse na hora, sempre que você orar, a resposta viesse na hora, o que ia acontecer? Quem é que ia parar de orar? Ninguém. Agora oramos, quando somos novos convertidos, já reparou como é que Deus responde rápido? Hein? É para estimular. Pá. Aí vem a resposta logo, ele fala: nossa, o negócio funciona. Mas depois, quando ele começa a orar e a resposta não vem imediato, ele diz: Deus esqueceu de mim. Ou seja, Deus enfraqueceu, é porque existe uma obra muito maior do que apenas te dar o que você está pedindo. Existe algo muito maior que Deus quer falar com você, quer fazer com você. Se orássemos e a resposta viesse na hora, irmão, ninguém pararia de orar. E por que tem muito crente que não ora mais? Que esfriou na oração, hein? É porque acha que a resposta de Deus está demorando demais. Mas Deus está trabalhando, querido. Quando não há progresso, queridos, você larga,
você abandona a fé, você sai da caminhada. Por quê? Porque você não vê. Aprender a perseverar, aprender a não parar antes da última volta. Não pare. Por que não continua a avançar? É porque você não vê progresso. Não pode parar na sexta volta. É preciso ir até o fim. Faça como Naamã. Mesmo que a sua fé é de parar, mas se tem alguém do seu lado te estimulando, continue, avance, então continue, avance. É o 7º mergulho que vai trazer a cura. Foi o que aconteceu com ele. Deus está te dizendo, insista, persevere, dê mais uma volta. Porque, às vezes, para nós, demora a alcançarmos o que buscamos. Porque o maior trabalho, o mais profundo, é o que Deus está realizando na sua vida. Precisamos ter mais foco na obediência do que no resultado. Temos que decidir ir até o fim com Deus. Até o fim com Deus. Eu vou contar um negócio aqui agora, que eu ouvi essa semana. Eu sei que você vai rir, principalmente se você é flamenguista. Eu ouvi de um vascaíno assim, se vai cair eu não sei, mas caindo ou não caindo, eu sou Vasco até o fim. Rapaz, esse cara é crente no Vasco, ele acredita no Vasco, olha só. Quantos crentes em Jesus não creem assim em Jesus? E aí deixa a sua fé cair. E fica com medo de ser atingido pelo vírus, fica com medo de morrer. Meu querido, você não está salvo não. Se morrer, você vai para o melhor lugar do mundo, se você estiver salvo. Agora, se não tem certeza, busque ter. Supere a sua fé esse ano. Avance, querido, no nome de Jesus. E aí, gostou do Vasco aí? Meu Deus. Nós queremos a bênção, nós queremos o resultado, nós queremos a vida boa, enquanto Deus quer sua obediência. Ele quer te ensinar a ser fiel, Ele quer te ensinar a crer, Ele quer te ensinar a obedecer. Tem em nós, em mim e em você, uma essência caída. Somos daqueles que comem o fruto da desobediência, tal qual Adão e Eva. A desobediência está em nosso interior. Então a obra mais profunda que Deus quer fazer comigo e com você é nos ensinar a obedecer. A obediência não é fácil de aprender, queridos. Eles deram 6 voltas iniciais durante os 6 dias seguidos, mesmo sem fazer sentido algum. Eles obedeceram. Foi o preparo para conquistar não apenas a primeira cidade, mas todas as cidades da terra, que era a promessa de Deus para eles. Deus não queria dar apenas Jericó, preste atenção nisso. Tem muita gente feliz só com Jericó. Pastor, já me batizei, já fui batizado no Espírito Santo, já entreguei minha vida para Jesus. Chega! Nem que seja para ser lixeiro, mas eu quero ser lixeiro no céu. Você está pensando que você vai, irmão? Desse jeito? Pensando pequenininho assim? Não, a terra prometida não é Jericó. A terra prometida são todas as cidades daquela região que Deus deu a Israel. Jericó é a porta de entrada. Jericó é a primeira cidade. Isso é só o começo, querido. Você precisa pensar maior, porque o seu Deus é grande. Quantas vezes questionamos, quando não vemos sentido no que está acontecendo? O que nós fazemos? Aliás, nós não fazemos, porque a gente não vê sentido. Dê 6 voltas, 1 volta cada dia. Qual o sentido disso? Certamente, nos nossos dias, se fosse a Betel Serra, dando as voltas lá, é possível que alguns chegariam e dizeriam assim: Honório, você não está ficando doido, não? Para que fazer isso? Eu desisto, não vou. Sim ou não?
Eu não tenho dúvidas disso, que muitos parariam na caminhada. Não abram mão de confiar em Deus, de obedecer em Deus. Deus quer te dar toda a terra prometida. Resultados, bênçãos, muralhas caírem. Isso é responsabilidade de Deus. O exército não tem que ver os muros trincarem. A nossa questão é obedecer. O resto é por conta de Deus. Grave essa frase. Se você quiser ter o que você sempre teve, faça o que você sempre fez. Mas se você quer ter algo que você nunca teve, faça algo que você nunca fez. Isso é superação. Quero chamar você a uma vida em um ano, uma vida que você nunca viveu na presença do Senhor. Quero desafiar você a ganhar vidas. Se você nunca ganhou, ganhe uma. Você tem 365 dias para ganhar uma vida. E você já vai superar o seu limite, se você nunca ganhou. Ah, mas eu nunca li a Bíblia toda. Leia a Bíblia toda. Supere a você mesmo. Busque Deus em primeiro lugar. Tome essa decisão na sua vida. Não ande pelo que você vê. Não ande pelo que você sente, pelo que você ouve. Vamos andar pela fé no que Deus fala. No que Ele quer que a gente faça. Eu decido confiar em Deus. Se você decide, fala aí a mesma coisa. Fale alto para quem está perto de você ouvir. Eu decido confiar em Deus. Porque é a confiança em Deus que trará as promessas para a sua vida. Se você quer viver um ano de superação, você precisa aprender a confiar em Deus. Obediência é a nossa responsabilidade. Os resultados, responsabilidades de Deus. As 6 voltas iniciais não aconteceram nada no muro. Mas e o que estava acontecendo no coração daqueles homens? O que estava crescendo dentro deles? Josué disse para o povo caminhar em silêncio. Não eram para conversar. Por que será? Lembra do encontro? A gente também age mais ou menos assim, porque pelos mesmos motivos. Porque conversas atrapalham, destrói a fé dos outros. Já pensou? Na caminhada alguém diz assim, o que você está achando, rapaz? Nem uma trincadinha no muro. Pô, mas já é o 6º dia, nem uma areinha do muro caiu assim. Não, nada. Nem para alegrar o coração da gente. É esse tipo de comentários que destrói a fé do outro. Murmuradores, gravem isso. Murmuradores não andam sozinhos. Eles procuram outros para ajudá-los no motim. Estou pegando pesado? Mas motim é feito de murmuradores. E todo murmurador é um candidato a promover um motim. Murmuradores não andam sozinhos, queridos. Ele sempre vai encontrar alguém que empresta o ouvido para ouvir. Vocês já viram lobos vestidos de ovelhas? Tem muitos no meio de um rebanho do Senhor. Mas lobos não andam sozinhos, eles andam em alcateias. Eles procuram ovelhas sozinhas, ovelhas isoladas. Ovelhas isoladas são presas fáceis. Alguém poderia dizer, estamos caminhando à toa. Olha lá, o povo está rindo de nós. Olha lá, estamos servindo de espetáculo para eles. Grave isso, resultado é responsabilidade de Deus. Obediência é sua responsabilidade. A nossa boca destrói. Eles ali estavam sendo treinados para obedecer. Como nós, desde março do ano passado, estamos sendo treinados. Assim como o anticristo está treinando o mundo para se submeter, para poder estar ouvindo a sua voz, o seu comando, abraçar os
os seus sinais, né? É tanta coisa que aconteceu o ano passado, gente, que maravilha. Mas por que, pastor, está falando que maravilha? Porque a Bíblia diz que quando essas coisas estiverem acontecendo, nós devemos nos alegrar, porque a nossa redenção está próxima e ao mesmo tempo o Senhor está nos treinando a sermos corajosos, guerreiros valentes, e que um muro não vai nos parar. Precisamos ser fortes, bem nutridos, precisamos aprender a manejar bem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Queridos, treinar e saber não basta, é preciso guerrear as guerras de Deus. As muralhas aparecerão à sua frente, e aí nós precisamos praticar as lutas que vêm sobre nós, é para nós nos fazer mais fortes, nos fazer ainda superar. Fé não é o que se fala, mas o que se pratica. E em terceiro lugar e último, por que muitas pessoas param? Porque andar com Deus é um processo. E processo leva tempo. E nós vivemos numa geração formada do imediatismo. Geração McDonald's. Queremos tudo rápido. E tem que ser no nosso tempo. E se não for no meu tempo, eu desisto. As muralhas, queridos, caem. Mas é resultado de um processo. 6 voltas em silêncio. No 7º dia, 7 voltas. E no final da 7ª volta, um grito. E depois as muralhas caem. É um processo. É passo a passo. O difícil é que passa o tempo e nada acontece. Tem tanta gente que fala assim: sou líder de célula há tantos anos e nada. Nunca multipliquei uma célula. É um processo. Não pare, continue. Faça o que Deus já te orientou a fazer. Não invente novidade. Seja obediente. Siga a voz da sua liderança. Ande por fé e você verá os muros caírem na 7ª volta. Não pare no meio e nem na 6ª volta. Continuar. Tem gente que fala assim: tem orado a Deus por um marido e até hoje nada. Sabe a coisa, a partir de hoje eu vou agir. Né? Aí começa a procurar, atirar para tudo quanto é lado. E aí depois sofre, não sabe por quê. Mas ela decidiu, a pessoa decidiu: vou fazer agora do meu jeito. Não vou continuar mais com minha empresa. Outros falam: não vou continuar mais com o meu casamento. Eu não aguento mais esperar. Grave isso. Perseverança é a grande amiga da superação. O problema é que sempre pensamos que o que Deus pode fazer por nós é o mais importante. Mas talvez o que Ele quer fazer em nós precisa vir primeiro. Precisa vir primeiro. Quantas pessoas falam: será que vão continuar orando se a sua resposta não vir? Continuarão servindo quando não são valorizados por alguém? Ninguém me ama, ninguém me quer. Quantos vitimizados por aí desanimam da fé? Quantos continuariam a dizimar se Deus não devolvesse para você o que Ele prometeu? Quantos perseverariam em dizimar por pura obediência? Quantos vão continuar marchando até a 7ª volta? Quantos serão como os discípulos, os primeiros discípulos, diante da perseguição? Quantas pessoas, irmãos, morreram? Por causa de Covid não, foi por causa de um leão. Colocaram lá e eles foram devorados. Outros foram mortos, decapitados. Outros crucificados de cabeça para baixo. Se você vivesse naquela época, para onde você ia? Eles enfrentavam. Eles diziam: eu sou de Cristo, porque eles sabiam que era uma tremenda honra morrer por amor a Jesus. Eles não sabiam qual era a última volta. Eles não sabiam que só faltava mais uma.
Talvez, querido, falte apenas mais uma volta para você. Talvez você já esteja na última volta e não sabe. Então a mensagem de hoje para você é: não pare. Se Naamã tivesse parado, continuaria doente. Então essa pode ser a sua última volta. Não pare. Não pare. Não pare. Não pare antes da última volta. Deus está nos falando nessas duas últimas mensagens: me ponha em primeiro lugar. Me ame como o único amado da sua vida. Me ame acima de qualquer coisa ou de qualquer pessoa. A noiva que será levada será a noiva que estiver apaixonada pelo noivo. Que ele seja então o seu único amor. E que você nunca mais flerte com nada e ninguém nesse mundo a não ser o Senhor. Josué venceu porque ele confiou em Deus. Quer superar? Quer ter um ano de superação na sua vida? Não pare. Confie no Senhor. Talvez você já é membro de igreja, já é batizado no Espírito Santo, já tem o seu nome escrito no livro da vida, mas parou. Por que parou? Parou por quê? Qual desses itens aqui atingiu você? Não pare, supere-se, avance. Sabe, se você ainda não está fazendo a EMB, comece esse ano. Queira crescer, porque se você estiver parado, você está retrocedendo. Confie no Senhor. E se você ainda não entregou sua vida para Jesus, faça isso nessa noite. Que o primeiro domingo desse ano seja o domingo que você tomou a maior e a melhor decisão na sua vida, que é depositar total confiança em Jesus. E você verá que as promessas do Senhor te alcançarão. Nós vamos estar cantando uma canção neste momento e você está convidado a aceitar esse chamado de Deus para a sua vida, o chamado de entregar sua vida para Ele. Escreva aí no chat, diga assim: eu quero entregar minha vida para Jesus, ou basta, eu quero Jesus. Agora, se você já é crente e não está satisfeito com a sua vida espiritual, se você quer ir além, se você foi desafiado nessa noite a ter um ano de superação, escreva aí: eu vou me superar. Eu vou me superar. Não diga que você quer, diga que você vai. Eu vou me superar. E aí, não basta só isso. Procure o seu discipulador e diga para ele: eu quero avançar. Diga para ele quais são os passos que você quer dar. Diga se você aceitou o chamado lá do culto da virada, os passos que você vai dar. Diga para ele e pede a ele ajuda para você se superar. Chegue no final desse ano um pouco mais além. Experimente mais de Deus na sua vida. Quero deixar você e Deus agora. Entregue sua vida para Jesus. Estamos de pé. Aleluia. Essa canção é maravilhosa, porque ela nos desafia a ir mais além. Ela nos faz relembrar como foi o início da igreja. Ela nos faz relembrar como os discípulos eram ousados, corajosos, porque eram cheios do Espírito Santo. Mas eu e você podemos ser assim também, a nossa igreja pode ser assim também. Nós podemos experimentar de um grande avivamento do Espírito Santo no nosso meio. Você quer isso?
Se você quer dizer aí, eu vou me superar esse ano, pastor. Eu vou me superar. E eu depois verei esse culto e vou analisar lá o chat que você escreveu. E eu quero poder contar com você, sim. Mas você precisa se comprometer aí. E se você não entregou sua vida ainda para Jesus, está na hora. Coloca aí, eu quero Jesus. Mas não fique sem receber Cristo como seu Senhor e Salvador nessa noite. Quero orar por você. Pai, louvado para sempre seja o teu nome, Senhor. Coloco diante do Senhor vidas que estão aqui nessa noite ouvindo a tua palavra, que precisam render-se aos teus pés, precisam parar com as coisas do mundo e se voltar para ti, para nunca mais te deixar, nunca te deixar. Pai, aqueles que se encontram afastados, desviados, desanimados, frios, indiferentes à tua palavra, que o teu Espírito Santo possa reacender a chama, a paixão, o amor pelo Senhor, e que eles desejem nessa noite dizer: eu quero Jesus de novo, eu quero voltar para o Senhor. Pai, aqueles irmãos e irmãs queridas, Pai, que querem superar, querem avançar, querem embarcar esse ano na sua vida espiritual, quer ter um ano de superação em todas as áreas da sua vida. O primeiro lugar é colocar o Senhor em primeiro lugar na vida deles. Por isso, Pai, eu quero abençoá-los agora em nome de Jesus. Todas as decisões que são tomadas nessa hora, que o Senhor possa registrar no seu memorial, Pai, as decisões, as atitudes tomadas nessa hora, e que o teu Espírito Santo possa inundar essas pessoas de alegria, alegria da salvação, alegria do renovo, alegria da superação, alegria de ser um guerreiro nesse exército do Senhor. Obrigado, Senhor, obrigado, Pai, que essa palavra do primeiro domingo desse ano possa marcar a mente e o coração de cada irmão da família Betel. Não pare, não pare, continue, avance, prossiga, corra para o alvo que está prometido para você, e confie no Senhor, que Ele estará derramando sobre a sua vida as promessas que Ele tem para você. Pai, no nome de Jesus, nós oramos e abençoamos cada vida, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Queridos, que essa semana seja uma semana de muita vitória, de muita conquista. E não esqueça, não pare. Beijão no coração de cada um de vocês. Um ano de superação para a sua vida e para a sua família. Tchau, tchau, valeu.